Obras póstumas. Parte 1. A Segunda Vista. Conhecimento do futuro. Revisões. Desde que no estado sonambúlico as manifestações da alma se tornam, de certo modo, ostensivas, fora absurdo supor que no estado normal ela se ache confinada de modo absoluto em seu envoltório como o caramujo em sua concha. Não é de maneira alguma a influência magnética que a desenvolve. Essa influência nada mais faz do que a tornar patente pela ação que exerce sobre os órgãos corporais. Ora, nem sempre o estado sonambúlico é condição indispensável a essa manifestação. As faculdades que se revelam nesse estado desenvolvem-se algumas vezes espontaneamente, no estado normal, em certos indivíduos. Resulta-lhes daí a faculdade de verem as coisas distantes, por onde quer que a alma estenda sua ação, vem, se podemos servir-nos desta expressão, através da vista ordinária, e os quadros que descrevem, os fatos que narram se lhes apresentam como efeitos de uma miragem. É o fenômeno a que se dá o nome de segunda vista. No sonambulismo, a clarividência deriva da mesma causa, a diferença está em que, nesse estado, ela é isolada, independe da vista corporal, ao passo que é simultânea nos que dessa faculdade são dotados em estado de vigília. Quase nunca é permanente a segunda vista. Em geral, o fenômeno se produz espontaneamente em dados momentos, sem ser por efeito da vontade, e provoca uma espécie de crise que, algumas vezes, modifica sensivelmente o estado físico. O indivíduo parece olhar sem ver, toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. É de notar-se que as pessoas dotadas dessa faculdade não suspeitam possuí-la. Ela se lhes afigura natural, como a de ver com os olhos. Consideram-na um atributo de seu ser e nunca uma coisa excepcional. Cumpre acrescentar que muito a miúde o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, cada vez mais imprecisa, acaba por desvanecer-se como a de um sonho. Há infinitos graus na potencialidade da segunda vista, desde a sensação confusa até a percepção tão nítida quanto no sonambulismo. A carência de um termo para designar-se esse estado especial e, sobretudo, os indivíduos suscetíveis de experimentá-lo. É-se empregado a palavra vidente, que, embora não exprima com exatidão a ideia, adotaremos até nova ordem, em falta de outra melhor. Se agora confrontarmos os fenômenos de segunda vista com os da clarividência sonambúlica, compreenderemos que o vidente possa perceber coisas que estejam fora do alcance da visão ordinária, do mesmo modo que o sonâmbulo vê à distância, acompanha o curso dos acontecimentos, aprecia-lhes a tendência e, em certos casos, lhes prevê o desenlace. Esse dom da segunda vista é que, em estado rudimentar, dá a certas pessoas do tato a perspicácia, uma espécie de segurança aos atos, o que se pode com justeza denominar golpe de vista moral. Mais desenvolvido, ele acorda os pressentimentos. Ainda mais desenvolvido, faz ver acontecimentos que já se realizaram ou que estão prestes a realizar-se. Finalmente, quando chega ao apogeu, é o êxtase vígio. Como já dissemos, o fenômeno da segunda vista é quase sempre natural e espontâneo. Parece, entretanto, que se produz com mais frequência sob o império de determinadas circunstâncias. Os tempos de crise, de calamidades, de grandes emoções, tudo, enfim, que sobrecita o moral, que provoca o desenvolvimento. Dir-se-ia que a providência, diante de perigos iminentes, multiplica em torno das criaturas a faculdade de prevê-los. Vidente sempre os ouve em todos os tempos e em todas as nações, parecendo, no entanto, que alguns povos são mais naturalmente predispostos a tê-los.
Dizem que na Escócia é muito comum o dom da segunda vista. Não se nota a existência entre a gente do campo e os que habitam nas montanhas. Os videntes têm sido diversamente considerados conforme os tempos, os costumes e o grau de civilização. Para os céticos, eles não passam de cérebros desarranjados, de alucinados. As seitas religiosas os arvoraram em profetas, sibilas, oráculos. Nos séculos de superstição e ignorância, eram feiticeiros e acabavam nas fogueiras. Para o homem sensato, que acredita no poder infinito da natureza e na bondade inesgotável do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, por meio da qual Deus nos revela a existência da nossa essência espiritual. Quem não reconheceria um dom dessa natureza em Joana d'Arc e em toda uma multidão de outras personagens que a história qualifica de inspiradas? Muito se tem falado de pessoas que, deitando as cartas, disseram coisas de surpreendente verdade. De modo nenhum pretendemos fazer-nos apologista dos ledores da Buena Dicha que exploram a credulidade dos espíritos fracos e cuja linguagem ambígua se presta a todas as combinações de uma imaginação abalada, mas não é de todo impossível que certas pessoas, fazendo disso um ofício, tenham o dom da segunda vista, mesmo malgrado seu. Sendo assim, as cartas entre as suas mãos não passam de um meio, de um pretexto, de uma base de conversação. Elas falam de acordo com o que veem e não com o que indicam as cartas para as quais apenas olham. O mesmo se dá com outros meios de adivinhação, tais como as linhas da mão, a clara de ovo e outros símbolos místicos. Os sinais das mãos talvez tenham mais valor do que todos os outros meios, não por si mesmos, mas porque, tomando e palpando a mão do consultante, o pretenso adivinho, se é dotado de dupla vista, estabelece relação mais direta com aquele, como se verifica nas consultas sonambúlicas. Podem incluir-se os médiums videntes na categoria das pessoas que possuem a dupla vista. Um efeito, do mesmo modo que estas últimas, aqueles julgam ver com os olhos, mas, na realidade, a alma é que vê e por essa razão é que eles veem tão bem com os olhos abertos como com os olhos fechados. Segue-se, necessariamente, que um cego poderia ser médium vidente, tanto quanto um que tenha perfeita vista. Constituiria estudo interessante indagar se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Somos levados a crê-lo, dado que, como se pode verificar experimentalmente, a privação de comunicar-se com o meio exterior, por falta de certos sentidos, confere em geral poder maior à faculdade de abstração da alma e, consequentemente, maior desenvolvimento ao sentido íntimo pelo qual ela se põe em relação com o mundo espiritual. Podem, pois, os médiuns videntes ser identificados às pessoas que gozam da vista espiritual, mas seria porventura demasiado considerar essas pessoas como médiuns, porquanto a mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico que alguém faz por si mesmo. Aquele que possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito, não sendo de necessidade, para o surto da sua faculdade, o concurso de um espírito estranho. Isto posto, examinemos até que ponto a faculdade da dupla vista pode permitir se descubram coisas ocultas e se penetre no futuro. Desde todos os tempos, os homens hão querido conhecer o futuro e volumes se poderiam escrever sobre os meios que a superstição inventou para erguer o véu que encobre o nosso destino. Muito sábia foi a natureza no ocultando. Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum na sua esfera de atividade. Se soubéssemos de antemão o fim de cada coisa, é fora de dúvida que a harmonia geral ficaria perturbada.
A segurança de um porvir ditoso tiraria ao homem toda a atividade, pois que nenhum esforço precisaria ele empregar para alcançar o objetivo que sempre colima, o seu bem-estar. Paralisar-se-iam todas as forças físicas e morais. As mesmas consequências produziria a certeza da infelicidade em virtude do desânimo que ganharia a criatura. Ninguém se disporia a lutar contra a sentença definitiva do destino. O conhecimento absoluto do futuro seria, portanto, um presente funesto que nos conduziria ao dogma da fatalidade, o mais perigoso de todos, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. A incerteza quanto ao momento do nosso fim neste mundo é que nos faz trabalhar até ao último batimento do nosso coração. O viajante levado por um veículo se entrega ao movimento que o fará chegar ao ponto demandado, sem pensar em lhe impor qualquer desvio, por estar certo da sua impotência para consegui-lo. O mesmo se daria com um homem que conhecesse o seu destino irrevogável. Se os videntes pudessem infringir essa lei da providência, igualar-se-iam à divindade. Por isso mesmo, não é essa a missão que lhes cabe. No fenômeno da dupla vista, por se achar a alma parcialmente liberta do envoltório material que lhe limita as faculdades, não a duração, nem distância, visto que lhe é dado abranger o espaço e o tempo, tudo se lhe confunde no presente. Livre dos entraves da carne, ela julga dos efeitos e das causas melhor do que nós, que não podemos fazer outro tanto, vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las. É neste sentido que se deve entender o dom de presciência atribuído aos videntes. Suas previsões resultam de ter a alma consciência mais nítida do que existe e não de uma predição de coisas fortuitas, sem ligação com o presente. É por dedução lógica do conhecido que ela chega ao desconhecido, dependente muitas vezes da nossa maneira de proceder. Quando um perigo nos ameaça, se somos avisados, ficamos em condições de tentar tudo o que seja preciso para evitá-lo, cabendo-nos a liberdade de fazê-lo ou não. Em tal caso, o vidente tem diante de si um perigo que, se nos acha oculto, ele o assinala, indica o meio de afastá-lo, pois de outro modo o acontecimento segue o seu curso. Suponhamos que uma carruagem enveredou por uma estrada que vai dar num precipício que o condutor não pode perceber. É evidente que, se nada ocorrer que a desvie, ela ali se precipitará. Suponhamos também que um homem colocado de maneira a divisar a estrada em toda a sua extensão, vendo o perigo que corre o viajante, consegue avisá-lo a tempo de lhe se desviar. O perigo estará conjurado. Da sua posição, dominando o espaço, o observador vê o que o viajante, cuja visão os acidentes do terreno circunscrevem, não logra divisar. Pode-lhe ver se uma causa fortuita obstará a queda do outro, conhece então previamente o que se dará e prediz o acontecimento. Imaginemos que esse homem, do alto de uma montanha, divise ao longe, pela estrada, uma tropa inimiga dirigindo-se para uma aldeia que pretende atear fogo. Fácil lhe será, levados em conta o espaço e a velocidade, prever quando a tropa chegará. Se, então, descendo a aldeia, disser apenas, a tal hora a aldeia será incendiada, caso o fato ocorrer, ele passará aos olhos da multidão ignorante, por adivinho, feiticeiro, entretanto, apenas viu o que os outros não podiam ver e deduziu do que vira as consequências. Ora, o vidente, como esse homem, apreende e acompanha o curso dos acontecimentos, não lhes prevê o resultado porque possui o dom de adivinhar. Ele o vê e, desde então, pode dizer-vos se estáis no bom caminho, indicar-vos outro melhor e anunciar o que se vos deparará no extremo do que seguis. É agudo para vós o fio de Ariadne mostrando a saída do labirinto. Como se vê, longe está isso da predição propriamente dita,
conforme a entendemos na acepção vulgar do termo. Nada foi tirado ao livre-arbítrio do homem, que conserva sempre a liberdade de agir ou não, de evitar ou deixar que os acontecimentos se deem por sua vontade ou por sua inércia. Indica-se um meio de chegar ao fim, cabendo-lhe utilizá-lo. Supô-lo submetido a uma fatalidade inexorável, com relação aos menores acontecimentos da vida, é despojá-lo do seu mais belo atributo, a inteligência, é assimilá-lo ao bruto. O vidente, pois, não é um adivinho, é um ser que percebe o que não vemos, ébado, para nós, o cão do cego. Nada nisto há, portanto, que se contrapõe aos desígnios da providência quanto ao segredo de nosso destino, ela própria quem nos dá um guia. Tal ponto de vista donde se deve considerar o conhecimento do futuro, por parte das pessoas dotadas de dupla vista. Se fosse fortuito esse futuro, se dependesse do a que se chama caso, se nenhuma ligação tivesse com as circunstâncias presentes, nenhuma clarividência poderia penetrá-lo e nenhuma certeza, nesse caso, ofereceria qualquer previsão. O vidente, referimos-nos ao que verdadeiramente o é, o vidente sério e não um charlatão que simula sê-lo. O verdadeiro vidente não diz o que o vulgo denomina buena dicha. Ele apenas prevê as consequências que decorrerão do presente, nada mais e já é muito. Quantos erros, quantos passos em falso, quantas tentativas inúteis não evitaríamos, se tivéssemos sempre um guia seguro a nos esclarecer. Quantos homens se acham deslocados na vida por não se haverem lançado no caminho que a natureza lhes traçar as faculdades. Quantos sofrem malogros por terem seguido os conselhos de uma obstinação irrefletida. Uma pessoa houvera podido dizer isso: não empreendais isso, porque as vossas faculdades intelectuais são insuficientes, porque não convém ao vosso caráter, nem à vossa constituição física, ou, ainda, porque não sereis secundados, como fora preciso, ou, então, porque vos enganais sobre o alcance do que pretendeis e topareis com este embaraço que não prevedes. Noutras circunstâncias, ter-lhes-ia dito: sair-vos-eis bem de tal empreendimento, se vos conduzirdes desta ou daquela maneira, se evitardes dar tal passo que não pode comprometer-vos. Sondando as disposições e os caracteres, poderia dizer: desconfiai de tal armadilha que vos querem preparar, acrescentando, em seguida, estáis prevenidos. Fiz o que me cumpria, mostrei-vos o perigo, se sucumbirdes. Não acuseis a sorte, nem a fatalidade, nem a providência, acusai-vos unicamente a vós mesmos. Que pode fazer o médico, quando o doente não me dá atenção aos conselhos?